polêmica, doutor. Eu sei da sua história de lutas aí, né, da questão racial, né, de todo o seu estudo já referente às relações de trabalho, racismo e tudo mais, que o doutor já escreveu sobre isso. Como que o doutor vê, por exemplo, empresas hoje fazendo políticas afirmativas, né, de contratação da população preta, dos transexuais ou de outras minorias e tal, como política afirmativa, e do outro lado uma crítica enorme em cima disso? Isso é legal, não é? Qual que é a sua impressão sobre isso? Essa questão ela desafia muitos debates, né? Desafia muitos debates. Existe a nossa sociedade, infelizmente, ela analisa ou ela julga, ela enxerga a pessoa não como um ser humano, né? Então ela vai muito por outras características, outras questões que não ser a pessoa do ser humano. E isso chega no ambiente de trabalho, o conceito negativo. E nós precisamos de ferramentas para buscar essa igualdade. É fato que não há uma igualdade na relação de trabalho. Basta, por exemplo, a gente ver, como algumas minorias, elas não têm acesso ao emprego, ao mercado de trabalho. No shopping, por um exemplo, na indústria, no comércio, tipos de trabalho, ou só alguns tipos de trabalho. Então, se nós temos uma Constituição Federal que prega a necessidade de observarmos o princípio da igualdade, da isonomia, eu só tenho a igualdade quando eu tenho um mecanismo que faça essa inclusão. Portanto, é constitucional o mecanismo de inclusão. Então porque é totalmente legal. Totalmente legal. Ele é constitucional, porque o próprio sistema normativo estabelece que eu tenho que garantir a igualdade. E como eu garanto a igualdade? Através de mecanismos de inclusão. Sim. Então, quando eu ponho... E não só também fazendo a inclusão, né? Treinar essa pessoa, né? Treinar a pessoa. Porque às vezes ela entra ainda meio crua na coisa. Treinar os que vão lidar com essas pessoas. Porque é muito triste no Brasil você ver pessoas sendo excluídas do mercado de trabalho por questão ele pertence, ele é gay, por exemplo. Sim. Existe esse conceito negativo. Sim. Existe. Eu já passei por isso. Existe. O negro, você vai ver o negro, e as pesquisas mostram isso de uma forma muito clara. O mercado de trabalho para ele é um mercado de trabalho braçal, menos favorecido. No Brasil, nós tivemos norma jurídica que excluiu os negros dos bancos das escolas. Nossa. Por lei. Os estados tinham normas jurídicas nesse sentido. É óbvio que isso é uma desigualdade de formação no mercado. Além desse conceito pela cor da pele, porque o trabalho, o braçal, o trabalho que era o pior trabalho, que era esse trabalho físico, era pro preto. Sim. E o intelectual... O intelectual pro branco, que fazia a gestão do trabalho. Então isso tem a carga, além da questão psicológica, da massa, a gente herda essa questão psicológica, você também transporta isso pro ambiente de trabalho. O racismo estrutural. Estrutural, né? Você tem todo um sistema. A questão da mulher, do mercado de trabalho, algumas profissões, algumas questões, a mulher fica excluída. A lésbica, o gay, ele fica desconstruído, às vezes, para um ambiente de trabalho que você constrói com outras pessoas. Então, nós precisamos ter mecanismos. Eu sou muito um defensor desse mecanismo, né? E aí dá pra gente discutir isso tanto no aspecto do direito como sociológico, filosófico, todas as formas. Dá pra discutir. De todas as formas. Eu vi, por exemplo, a semana, acho que retrasada, foi aprovado a equiparação salarial de gênero, né? Então a mulher na mesma posição tem que ganhar igual ao homem, né? Agora, em 2023... tudo bem, né? Tem que começar uma hora, né? Mas eu acho que... Né? Demorou. Eu penso que os nossos netos, ou as gerações aqui, 2, 3, já falam, nossa, como eles eram quadrados, quando nós olhamos até 1900, 1800, o cidadão que era escravo. E nós falamos assim, nossa, que vergonha que eu tenho do meu avô, da geração do meu bisavô, do meu avô, como nós temos vergonha das gerações passadas. Hoje ainda eu acho que existe pelo menos a tentativa e a luta, e isso vem evoluindo, né? E eu não acho que é um passado tão recente, eu nem lembro, eu nem gosto quando as pessoas falam, mas a escravidão foi há tanto tempo. Primeiro que não foi tanto tempo, né?
Segundo, que até 1960 e pouco nos Estados Unidos, você tinha uma divisão ali, Muito uma segregação forte. racial. Nossa. A África do Sul até 1990, né? Então não tem nada É de verdade. antigo, né? Isso tudo é muito presente. Ainda é recente. Muito né? Presente. E hoje acontece, talvez a lei e tudo mais, ela é mais inclusiva Protetora, e tudo, né? mas a relação social ainda não chegou evolui. nisso. Isso é uma realidade, é um fato. Uma realidade A gente ouve presente. muitas histórias nesse sentido, né? Presencia muito essa E mesmo sendo uma coisa que a gente aqui não vivemos, né? Nem Exato. nossos pais. Mas, Só talvez nossos avós, se nós né? pararmos Mas... para pensar, fazer uma análise interessante, se você pegar o bisavô, meu bisavô da década de 30, de 20, é muito próximo. É muito muito. próximo. Né? É A gente muito. né? A gente carrega ainda. Essa, A gente né? carrega ainda. Você tinha aí até final da década de 70 nos Estados Unidos uma segregação Muito social forte. que não estudava na mesma escola, não usava o mesmo banheiro, não usava o mesmo bebedouro, né? Ou seja, Tinha que atravessar a rua. Isso mesmo. questões são muito Exato. presentes. O ônibus, aí. o ônibus, transporte coletivo era transporte público, separado. sim. Né? Então são questões que nós precisamos. E passa pelo. E a nossa sociedade, ela ainda. Infelizmente, às vezes nós pensamos com uma cabeça muito liberal, mas uma sociedade muito pobre, que ela precisa ainda de amparo social. Seria ideal se nós não precisássemos de norma trabalhista, você contrata, você... Né, que a relação pessoal já fosse, né? Conversa, tudo na conversa. mas não, é uma utopia. infelizmente, a nossa realidade, e nós vivemos numa região privilegiada do país, até do estado. Sim, exatamente. Né? Nós São estamos na Paulo. região mais rica do Brasil. Se nós pensarmos em outras regiões que impera a pobreza, que o trabalho... Um dia eu dando aula, eu falei, professor, essa realidade lá no nosso estado, de onde eu vim, não é outra. É outra. O serviço rural lá, quando eu discutia a prescrição, o empregado da juização ele vai ter direito a receber os últimos 5 anos da data que ele entrou com a ação. Essa é a regra. Então, se eu trabalhei 15 anos numa empresa, ela não recolheu meu fundo de garantia nos 15 anos, eu vou ter direito só até os últimos 5, porque o Supremo entende que, mesmo nas regras do fundo de garantia, só tem direito aos 5, a prescrição. Aí um aluno falou assim, professor, mas lá na região não é assim não tem nem contrato de trabalho, o cara vai lá, trabalha e acabou. Né? Recebe ali a marmitinha, o dinheirinho na mão e pronto. Né?